Olá, hoje é quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Amorim e convido você a acompanhar comigo as principais notícias do dia. Prévia da inflação sobe 0,4% em dezembro. Ministro da Fazenda fala em reoneração gradual setor a setor. Faturamento online de pequenas e microempresas cresce mais de 30% no Natal. E encerra hoje o prazo para donos de pequenos negócios regularizarem dívidas ativas com a União. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que funciona como uma prévia da inflação, foi de 0,40% em dezembro e ficou 0,7 ponto percentual acima da taxa de novembro. Com isso, o IPCA 15 fechou o ano de 2023 com 4,72% de variação. E no grupo Transportes, o subitem passagem aérea subiu 9,02% e teve o maior impacto individual. Em relação aos combustíveis, houve queda nos preços do óleo diesel, do etanol e da gasolina, enquanto o gás veicular registrou alta. E primeiro foram os efeitos da recessão de 2015 e 2016, que se estenderam para os anos seguintes. Depois, os efeitos da pandemia, que também deixaram estragos. E por esse motivo, 2023 deve fechar com o maior número de passageiros dos últimos anos. Vamos ver. Preços que não param de decolar. Um absurdo. Muito caro. A gente precisa de uma redução urgente no preço das passagens e das bagagens. As tarifas em voos domésticos, por exemplo, atingiram um valor médio mensal de cerca de R$ 750, o maior preço já registrado desde o início da série histórica da Agência Nacional de Aviação Civil em 2010. Uma hora é o aumento do combustível, outro é a questão da guerra da Ucrânia. Alegam também a devolução das aeronaves em virtude da pandemia. Liberdade tarifária não pode punir, impor preços extremamente elevados e que prejudicam o consumidor. Apesar dos preços altos, os aeroportos têm ficado assim, lotados. Pela primeira vez em 4 anos, a movimentação de passageiros superou a marca de 100 milhões. O número de pessoas ultrapassa o do ano passado em 5%. Para driblar as tarifas, cada um adota uma estratégia. Tem que comprar com 2, 3 meses de antecedência para ver se dá para viajar. Esta família ficou de olho em promoções durante todo o ano para viajar para Maceió. Só assim mesmo, né? Fazendo no pacote que a gente consegue. Dividimos, parcelamos, porque afinal são 9 pessoas, né? Para caber no bolso. Seguimos com o jornal com um balanço do Natal. Do dia 1º ao dia 25 de dezembro, pequenas e médias empresas faturaram 309 milhões de reais nas vendas online. Um crescimento de 33,5% em comparação ao mesmo período de 2022. Foram vendidos 4 milhões de produtos, quantidade 21% superior ao ano passado. O ticket médio foi de R$ 230. O levantamento é da empresa Nuvem Shop, plataforma de criação de lojas virtuais. E um dos cortes de carne mais desejados, apreciados no Brasil, subiu de nível e ganhou o título de melhor prato do mundo em um ranking internacional de comidas tradicionais. Estamos falando da picanha. Vamos ver. O resultado foi divulgado pela plataforma digital que analisa dados de internautas no ranking anual de Guia de Comidas Tradicionais. A famosa picanha brasileira recebeu uma nota de 4,75, num total de 5 pontos na avaliação realizada por mais de 270 mil pessoas. Picanha tem que ter todo dia, né? É o prato dia a dia. O corte é um dos mais servidos nessa churrascaria. Os clientes mais de idade, eles preferem mais bem passado, né? Os mais novos preferem mal passado.
Mesmo sendo muito famosa, ainda há consumidor que não sabe identificar o corte nobre. A carne fica na parte traseira do boi e é conhecida pela famosa capa de gordura que dá maciez, sabor e suculência. Mas na dúvida, é melhor contar com a ajudinha de um profissional. É na parte da frente ou na parte de trás do boi? Na parte de trás. Exatamente na parte de trás. Mas teve gente que não aprovou o resultado da pesquisa. Há controvérsias. A grande maioria das pessoas realmente gosta muito de picanha. Eu, particularmente, não gosto tanto. Para a maioria dos consumidores, a picanha é um sucesso e não pode faltar no churrasco. Mas o preço do corte ainda é considerado alto pelo consumidor. Segundo os dados do IBGE, os valores das carnes em geral sofreram uma alta de 0,53% em outubro e o valor da picanha foi o que mais subiu, registrando uma alta de 2,91%. Mas segundo o Instituto de Pesquisa, desde dezembro, o preço das carnes já caíram um pouco mais de 11%. Eu só compro quando eu vou em churrascaria, em alguma coisa assim, de rodízio, essas coisas, para comprar assim para casa não. Tá muito caro, você acha? Acho um pouquinho. Faz um tempinho já que eu tô sem comer, cara. O Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo. São mais de 200 milhões de cabeças de gado. A qualidade da carne brasileira também faz com que o país seja o maior exportador mundial da proteína. Isso se dá, considerando que estamos num clima tropical, à genética zebuína. A influência da genética zebu-PO em desempenho e adaptação faz com que o Brasil realmente atinja essa marca. Além da picanha, a pesquisa também elegeu outras delícias brasileiras, como o vatapá, o escondidinho e o prato mineiro, tutu de feijão. O trio ficou entre os 100 melhores pratos do mundo. É tanta opção que deixa a gente aqui com água na boca, ainda mais que estamos aí quase chegando ao horário do almoço. Mudando de assunto, o presidente Lula sancionou com 14 vetos o projeto de lei que acelera o registro de agrotóxicos no Brasil. Entre elas, o que dava poder exclusivo ao Ministério da Agricultura para reanalisar mudanças no registro de pesticidas. Lula justificou os vetos alegando que eram inconstitucionais e prejudiciais à saúde e também ao meio ambiente. A nova lei estabelece prazos mais curtos para a autorização de novos defensivos agrícolas. O texto passou 24 anos tramitando no parlamento. Agora está nas mãos dos parlamentares lá do Congresso Nacional derrubarem um ou mais vetos. E termina amanhã, dia 29, último dia útil do ano, o prazo para que as empresas possam destinar até 1% do imposto de receita devido a projetos sociais. A renúncia fiscal é um benefício oferecido pela União, estados e municípios para que empresas e contribuintes também possam ajudar na promoção dos direitos de crianças e adolescentes. Os recursos destinados por renúncia fiscal, ao invés de serem pagos diretamente para o governo, são repassados via leis de incentivos fiscais a projetos devidamente inscritos no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pessoas físicas podem destinar até 6% e pessoas jurídicas 1% do valor devido de imposto. E no próximo bloco, Justiça autoriza a farmácia de manipulação a fabricar produtos à base de cannabis. Eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí. De volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição ao vivo para todo o Brasil. Em coletiva, esta manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai enviar medidas ao Congresso Nacional para melhorar a situação econômica nos próximos anos. Ele quer compensar a perda de arrecadação de cerca de 20 bilhões de reais por conta da desoneração da folha de pagamentos. Segundo o ministro, as medidas buscam, entre outros fatores, garantir que o governo consiga cumprir a meta fiscal prevista no orçamento de 2024, de déficit zero, ou seja, gastar apenas o que será arrecadado no ano, sem aumentar a dívida pública. Entre as medidas estão a limitação a um teto de 30% do crédito total das compensações tributárias feitas pelas empresas, ou seja, de impostos que não serão recolhidos nos próximos anos para compensar impostos pagos indevidamente em anos anteriores e já reconhecidos pela Justiça. O ministro também falou em mudanças no PERSE,
o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Segundo Haddad, parte dos abatimentos tributários incluídos nesse programa será revogada gradualmente. Os textos das medidas só devem começar a tramitar de fato quando o Congresso voltar do recesso, ou seja, a partir de fevereiro. E um juiz federal de Ribeirão Preto, em São Paulo, autorizou uma farmácia de manipulação a fabricar produtos à base da planta cannabis, popularmente conhecida como maconha. A medida vale desde que a comercialização seja autorizada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na decisão, o magistrado frisou que a agência já autoriza a comercialização e a importação desse tipo de produto. Ele também mencionou a jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que nos últimos anos tem autorizado a importação de sementes de cannabis, o plantio e a obtenção artesanal de produtos para fins medicinais. E a compreensão aprofundada do cliente é a base para oferecer um atendimento excepcional e personalizado. Cada cliente é único, com necessidades, expectativas e preferências distintas. Diante disso, vamos planejar o nosso cliente para 2024? Esse é o tema da nossa conversa agora ao vivo com meu xará, o Bruno Stuck, CEO da ActNow, consultoria de transformação digital. Bruno, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Obrigado, prazer é meu em estar aqui, poder compartilhar um pouquinho dessa experiência e falar de cliente, que é tão importante para todos os negócios, né? Com certeza, todos os empreendedores de fato precisam dos consumidores, dos clientes, dos pacientes, enfim. Bruno, te pergunto qual a importância de uma abordagem centrada no cliente para aprimorar aí a experiência de atendimento. Perfeito, eu acho que quanto mais a gente olhar para o cliente, independente do momento dele, não só no atendimento, né, mas toda a relação que ele tem com o negócio, maior vai ser seu lucro, obviamente, né, menor vai ser seus custos. Então, eu acho que é extremamente importante ter o envolvimento da empresa inteira olhando para o cliente, né? Não adianta nada só o atendimento olhar para o cliente e a área de vendas não olhar, ou a área financeira não olhar. Então, ter esse cliente realmente no centro das decisões do negócio faz realmente se transformar o próprio negócio, né? A empresa se transformar de forma que realmente consiga entregar a melhor experiência para o cliente. E a gente sabe que melhores experiências fidelizam, melhores experiências trazem resultados para a empresa. Então, essa é a importância de ter o cliente no centro, principalmente das decisões, dos processos, de tudo que se define da empresa, né? E aí, como oferecer, então, essa experiência excepcional, esse atendimento excepcional e personalizado? É possível, Bruno, para o pequeno, para o microempreendedor? É totalmente possível, né? Eu acho que tudo começa com o tema principal aqui que a gente está falando, que é conhecer o cliente, né? Então, assim, vamos lembrar lá no passado, né? Quando a gente ia ali no mercadinho ali da esquina, que tinha tudo anotado no caderno. Então, independente do tamanho do negócio, independente de quanto de tecnologia é possível investir naquele negócio, é sim, conhecendo o cliente, possível você oferecer uma experiência positiva, seja conhecendo cada um os gostos, conhecendo o nome da pessoa, muitas vezes, né? Então, acho que, obviamente, para cada tamanho de empresa, acho que você tem técnicas e capacidades diferentes, mas acho que tudo se resume em conhecer bem o cliente e como que você vai tratar ele durante aquela jornada de compra, de atendimento, né, de qualquer relacionamento que ele tenha com a sua marca, né? Entendi. Bruno, falando agora um pouquinho de toda essa transformação tecnológica, qual o impacto da inovação, da tecnologia durante, na verdade, todo esse processo? Bom, hoje o impacto é gigante, né? Hoje a gente sabe que você tem várias gerações, né? Assim como um potencial consumidor da sua empresa, né? Então isso muda. Hoje você tem as gerações novas que já nascem, é WhatsApp, é YouTube, é todos os canais digitais. Você tem uma geração um pouco mais velha, né? Que ainda usa o telefone.
Então, é extremamente importante essa inovação para que você comece a absorver esse público novo, né, esse consumidor novo, que não vai querer te ligar no telefone, a maioria não vai querer mais ir fisicamente no seu estabelecimento, então você tem que se adaptar a isso. Então, todos esses canais digitais que surgem, onde está o consumidor hoje, as empresas precisam se adaptar rapidamente, então precisam seguir essa evolução tecnológica para que elas continuem tendo cliente, inclusive, né, nessa evolução. Elas não fiquem para trás. Quantas empresas a gente já conhece que ficaram para trás porque não se atualizaram, né? Assim, tem histórias muito famosas. Então, é extremamente importante olhar para o consumidor, e aí olhar o cliente faz com que a gente consiga seguir essas inovações, né? E falando, né, Bruno, dessas atualizações, de acompanhar essas novas tendências de mercado, o quanto que novos negócios surgiram, né, principalmente diante de toda essa transformação digital, né? Total, com certeza. Hoje a gente conhece instituições financeiras que surgiram por olhar o cliente, olhar os problemas que o cliente passava, cafeterias que surgiram por tratar diferente o cliente, o processo de compra, o processo de consumo do cliente. Então, hoje, quando a gente vê os negócios, cada vez mais negócios inovadores estão surgindo baseados em entender mais o consumidor, entender as dores do consumidor e, a partir daí, construir negócios. Então, com certeza, além de ser uma oportunidade de inovação interna, é uma oportunidade de inventar novos negócios, né? Reinventar o seu negócio, muitas vezes. Da importância dessa reinvenção, né, Bruno? E como estamos aí às vésperas, batendo aí na porta para 2024, ainda dá tempo, né, para aquele empreendedor que está em casa, para quem está em casa nos assistindo, se preparar, se reinventar, né? Com certeza. E tudo, voltando ao tema, tudo passa a conhecer muito bem quem é o seu consumidor de hoje e qual é essa mudança que está acontecendo no mercado em termos de novos consumidores, né? Como que eu estou preparado para esses novos consumidores. Eu acho que isso, aplicado a trazer ele para o centro do negócio, vai ser possível entender o que eu preciso reinventar do meu negócio, e acho que ano após ano só é mais importante para a perpetuidade do seu estabelecimento, da sua empresa. Como é que você enxerga esse mercado aqui no Brasil, Bruno? Olha, é um mercado que evoluiu muito em geral. Assim, eu estou já 12 anos, mais de 12 anos nesse mercado. É um mercado que evoluiu muito, como você bem disse, negócios surgiram e abriu os olhos de outras empresas para investir mais no relacionamento com o cliente. Mas a gente ainda tem muito chão pela frente, tem um caminho muito longo pela frente. Infelizmente, ainda tem muita empresa que não tem colocado o cliente no centro e muito pouco investimento em algumas áreas sensíveis dessa relação com o cliente, como é o exemplo do atendimento ao cliente, né? Então, eu acho que ainda tem um desenvolvimento muito grande a ser feito e a gente precisa, né, fazer com que os empreendedores abram mais os olhos para a importância de atender e de se relacionar bem com o cliente. Deixar aquela dica final, aquela mensagem para quem está em casa nos assistindo, para aquele micro, para aquele pequeno empreendedor, para que de fato ele possa aí ter, agora em 2024, grandes oportunidades de novos negócios, gerar também aí oportunidades de emprego e renda. Legal. Vou centralizar no tema do nosso bate-papo aqui. Criar formas de conhecer o seu cliente, de conversar com o seu cliente. Você não vai conseguir, obviamente, conversar com todos, mas dependendo do seu negócio, tem formas diferentes de conversar com o seu cliente, mas pegar uma amostra de clientes que você entende que resumem, em geral, o seu público consumidor, e conversar, entender, perguntar o que ele esperava a mais do seu negócio. Eu acho que ter essa conversa e, a partir desses dados coletados, criar um plano de ação para o seu negócio, eu acho que é uma dica já muito útil para começar 2024, pensando como evoluir o seu negócio, não é nem mudar necessariamente, mas evoluir para esse público consumidor. É isso aí, dica útil e valiosa desse especialista, Bruno Stuck, CEO da ActNow. Bruno, prazer de receber aqui, obrigado pela sua participação conosco nesta edição do Jornal do Empreendedor, segunda edição.
Obrigado, o prazer foi meu e aproveitar para desejar um feliz 2024 para todos. É isso aí. E atenção, termina hoje, às 7 da noite, o prazo para donos de pequenos negócios regularizarem dívidas ativas com quem? A Receita Federal e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O valor mínimo das prestações é de R$ 25 para o microempreendedor individual, para quem é MEI nesse Brasil, e R$ 100 para os demais empreendedores, empresários. Todo o processo pode ser feito por onde? Pela internet, por meio do portal Regularize. E o Jornal do Empreendedor, segunda edição, fica por aqui. A próxima edição é às 7h30, com a minha colega, a apresentadora Camila Xavier. Eu volto amanhã cedinho, às 7h30, você tem um encontro marcado comigo. Uma boa tarde a todos e até lá. Tchau!